seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado de Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E eles, porém, vendo a andar sobre o mar, pensaram, trataram-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhe falou e lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe o que precisamos, o que estamos necessitados. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Te peço, ó Deus, fala conosco nessa noite, segundo a tua vontade, o teu querer e o teu propósito. Porque em tudo o Senhor tem um propósito. E nenhum dos seus propósitos pode ser mudado. Senhor, fala conosco. Fala que o teu servo ouve. Prepara o nosso coração, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para que possamos ver a tua glória em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui, nessa passagem, está falando de uma situação. E essa situação veio logo depois da multiplicação dos pães. Como eu estava dizendo para os irmãos, estava lendo umas notícias, né? E eu estava vendo algumas coisas. E tem coisas que acontecem na vida da pessoa, na vida do ser humano, que são terremotos, que são tsunamis. E eu estava explicando, né? Para o pastor, nós estávamos conversando. O lugar assim que tem muitos tsunami e bastante terremotos, são vários lugares, mas um dos lugares é o Oceano Pacífico, na Ásia. E um dos países mais assim que tem muito catástrofe é o Japão, aquelas cidades ali, aquelas aldeias, à beira-mar. E o tsunami, ele vem através do terremoto. Aí eu fui pesquisar, por quê? Né? Vem tudo isso no mar, por que acontece isso? Por que vem uma coisa tão devastadora, tão destruidora? E aí eu comecei a ler. O tsunami, ele dá indício que as coisas vão acontecer. E o terremoto, quando dá em alto mar, que a placa da terra, ela se mexe com o gás. Então há um movimento, porque o oceano é uma grande bacia, uma grande bacia. Se você enche um copo d'água, vamos aqui no exemplo mais simples. Se eu encher até a boca a água e jogar algo dentro, o que acontece? A água vai subir. Só que no mar, vem de baixo, vem da terra. Quilômetros e quilômetros da costa. E bem lá no oceano, bem mais profundo. Então a placa, ela se mexe com o gás que está debaixo. Aquilo, não tem para onde ir. O vulcão, ele sobe. Então esse gás, ele tem que subir. Então quando ele mexe, ele vai subindo. Há um movimento nas águas. E as águas começam a subir e começam a andar sobre o mar. E aonde ela vai despejar? No solo, na terra. Porque a praia, se vocês observarem, a praia é assim, a terra é assim, né? Você vai entrando, quanto mais longe vai, a água vai subindo. Então a terra é assim. Então a água vem, ela vai subindo. E o tsunami, a água são escura, irmão. Você vê a água do mar, é clarinha. Mas quando vem lá da profundeza e vem de longe, aquilo vem. E vem ondas fraquinhas e vai vindo ondas mais fortes. E vai dando indícios que aquilo vai vir
ou uma grande destruição. Assim são situações, irmãos. Muitas vezes passamos por situações, ou estamos passando por uma aflição, por uma tribulação, e falamos assim, aquele cometeu pecado, por isso está sendo provado, não é assim? É a lógica, né? Eu estou em pecado, eu fiz algo errado e Deus está me provando. Mas aqui nesse texto aqui, preste atenção, eu estava observando esse texto. No 45 fala assim, logo a seguir, quer dizer, logo depois da multiplicação dos pães, compeliu Jesus aos seus discípulos. Compeliu quer dizer, insistiu. Ele forçou. Vocês têm que entrar no barco e passar para o outro lado. Os discípulos queriam ir? Não, irmão. Ele ficou insistindo, não, vocês têm que entrar no barco, vocês têm que ir em alto mar. Os discípulos sabiam que havia uma grande tempestade, né? Quando o céu está escuro, não te falei, o tsunami, ele recua o mar, e tudo que tiver vivo no mar ali, na areia, peixe, águas vivas, vai aparecer tudo ali na terra, mexendo, porque a água recua. São sinais de tsunami. Sinais que houve um grande terremoto em alto mar, no oceano, e aquilo vai trazer o quê? Destruição. E eles sabiam que ia haver uma grande chuva. Só que Jesus insistiu. Né? Insistiu para eles entrar no mar. Tá bom, Senhor. Tem situações que o Senhor permite que passamos. Não tem como passar, porque Deus, Ele quer que a gente passe. E os discípulos entraram no barco, à tardezinha, e a palavra fala que Jesus subiu ao monte, quer dizer, ele estava no monte, foi orar, deixou os discípulos em alto mar sozinhos, não estava dentro do barco, mas ele estava lá no monte, olhando o que estava acontecendo. E começou a formar uma grande tempestade. E eles estavam remando, se esforçando. E começou a chover, e a chuva começou a ficar mais pesada, e a tempestade, e o mar. Irmão, não na água. Quando você está no meio da água, não tem para onde você pedir socorro. Não tem lugar que você possa se segurar, que você possa ter certeza que aquilo não, você não vai afundar. Não tem lugar. É água, você afunda. E eles estavam ali naquela luta. E no decorrer do texto aqui, fala que Jesus, na quarta vigília. Em outro texto, os estudiosos, os teólogos falam que era 3 horas da manhã. Irmão, para pensar. Os discípulos, Jesus pediu para entrar no barco. E levanta uma grande tempestade, irmão, levanta uma situação. Você está fazendo a vontade de Deus e as coisas estão dando tudo errado. Dá para entender, irmão? Os discípulos não estão conseguindo entender, mestre. Não estão conseguindo entender essa situação. Quantas vezes você entra em conflito espiritual? Onde está a tua fé, irmão? É fácil perguntar onde está a sua fé. E quando você está numa situação difícil, que Deus te colocou, e você está fazendo tudo certo. Eles fizeram tudo certo. Eles ouviram a voz de Jesus, deu a ordem para entrar no barco. Eles entraram no barco, estava dando tudo certo. Mas levantou uma tempestade, levantou situações ali. O vento era contrário, tudo era contrário, tudo estava dizendo não. Você vai evangelizar, a pessoa diz não. Você vai orar, dá desânimo. Você vai vender um convite, talvez, quem sabe amanhã passa por aqui. Tudo não. Você está pregando, você está orando, você está jejuando, e a situação está levantando, mas você não está entendendo. Mas Senhor, eu estou fazendo do jeito que o Senhor está pedindo, mas as coisas parece que não estão andando. O certo está se tornando errado? Não estou conseguindo entender. Porque nós podemos imaginar que a obediência traz a luta, né? Nós podemos observar Jonas. Deus falou para ele, vai a Ninive e leva a minha palavra. O que ele fez? Foi para Tarsis, entrou no barco, se escondeu lá no porão, quietinho, e levantou o quê? Uma tempestade. Deus permitiu aquela tempestade,
Porque Deus tinha um propósito. E o propósito dele não podia ser mudado. Mas por causa da dureza do coração do homem, por causa de não querer fazer, Deus levantou a tempestade. Aí você vai falar para mim, e agora? E esses discípulos? Estava fazendo tudo certo, mas estava dando tudo errado. Irmão, tem situações na nossa vida que a gente está fazendo tudo certo. Você está orando, está jejuando, está fazendo campanha, né? Faz jejum, é dizimista, faz voto. Está dando tudo errado, irmão. Aí você começa a pensar, Deus, onde eu errei? Onde eu pequei? O que Jó fez? O que ele pecou? A casa dele foi devastada. Foi destruída a família dele. Perdeu seus bens, perdeu a saúde. Ele ficou coberto de tumor. Ele estava fazendo tudo certo, mas estava dando tudo errado. E eu quero te dizer para você, meu irmão, mas no errado, Deus está mandando te dizer, tem providência de Deus aí, porque Deus quer te ensinar algo. Porque é fácil acusar, nos acusar, né? Senhor, onde eu estou errando? Onde eu pequei? Onde eu estou falhando? Onde está o erro? Com quem está o erro? Quem está em pecado? Não é fácil, irmão, é fácil. Jesus, os discípulos podiam falar assim, foi você que pecou. Um para o outro, né? Não podia dizer? Você pecou, você está errado, você é incrédulo. Não podia, não, uma grande contenda ali. A culpa é sua. Mas quem foi que deu a ordem? Foi Jesus. Quem deu a ordem para você vir aqui? Não foi Jesus? Quem deu a ordem para você jejuar? Não foi Deus? Foi o Espírito Santo? Quem deu a ordem para você cantar, louvar, adorar, pregar? E o Espírito Santo diz isso para mim na madrugada. Quem te deu a ordem? Mas Senhor, eu não estou conseguindo entender. Não é para entender, porque eu quero te ensinar. Aleluia. E ali Jonas, dentro do ventre da baleia, ele teve que pedir perdão para Deus. E ele estava todo enrolado, perdendo a consciência. No vale da sombra da morte. E Deus o livrou. Deus poupou a vida dele e fez que o peixe jogasse ele de novo na terra. Por quê? Porque ele endureceu o coração e não queria fazer a vontade de Deus. Aí vamos aqui, dos discípulos. Jesus lá no monte orando, olhando a situação. Irmãos, eles entraram no barco no começo da tarde. Irmão, começo da tarde, vamos supor, 4 horas, 5 horas, no comecinho da tarde, 6 horas, ele vai ter encontra os discípulos, 3 horas da manhã, eles ficaram mais de 6 horas lutando em alto mar, remando e o vento trazia para trás. Eles tentavam ir para frente, voltava para trás. Irmão, tem situação que levanta na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que você está indo, tentando remar para frente, mas o vento está te trazendo você para trás de novo. Aí você vai remando de novo, aí o vento te empurra para trás de novo. Aí onde vem o quê? O vento contrário vem da onde? Jesus permitiu o vento contrário. Ele não podia dar ordem, mandar uma palavra lá de cima, lá, e repreender? Não disse o centurião, só basta uma palavra e minha filha, meu servo ficará curado. Só uma palavra, Senhor. Ele manda a sua palavra e na hora as coisas acontecem. Jesus não, Jesus olhou a luta daqueles homens. Irmão, Jesus está olhando a nossa luta, está olhando a tua luta, está olhando o teu problema, a tua causa, a tua situação. Seja qual tenebrosa, qual assustadora que esteja a situação, Deus está contemplando. Se Ele deu a ordem para você ficar aqui, então entra nesse barco e permaneça nele, porque Deus vai trazer vitória. Ele vai tirar desse vento, Ele vai tirar desse vendaval. Palavra. E ali, Jesus, lá umas 3 horas da manhã, agora chegou minha hora, né? Foi assim com Lázaro.
Já está morto, já está cheirando, né? Aconteceu. E os discípulos sofrendo, né? O vento soprando, a situação acontecendo, as notícias chegando, dando tudo errado. Parece que vai fazer uma coisa, desanda tudo, não é? Não é assim? Desanda tudo. Eu fui fazer um biscoito, eu vi a receita pela internet. A pessoa estava fazendo, gravando, saiu uma belezura, irmão. Biscoito lindo. Eu falei assim, eu vou fazer fácil, né? É polvilho, ovo, leite, óleo, e mistura, e faz assim. Eu falei assim, opa, esse polvilho, e eu vou fazer isso. Não, eu fiz. O negócio desandou. Aí eu fui correndo lá no mercado, comprei mais polvilho para dar liga no negócio. Falei, meu Deus, e agora? Estraguei o negócio, estraguei toda a receita. E eu coloquei polvilho, aí endureceu mais um pouquinho. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer, né, o biscoito. E, irmão, eu coloquei na forma. O biscoito. Aí coloquei passar. E o negócio foi abrindo para os lados, ficou parecendo uma bolacha. Aí o Gabriel falou, mãe, Samuel falou assim, mãe, o que é isso? Eu falei assim, é biscoito. É biscoito. É biscoito? É biscoito. Aí parecia o pão de queijo, mas, né, espalhado. Às vezes, irmão, acontece isso na nossa vida. A gente faz do jeito que a receita está pedindo, do jeito que o Senhor está falando, mas está dando tudo errado. As coisas, a receita não saiu bom, mas todo mundo comeu, viu? Todo mundo comeu. Assim Deus faz. E Jesus veio andando sobre as águas. Aqueles homens estavam aterrorizados, porque não tinha para onde ir, porque na chuva você não enxerga nada. Não sei se vocês já assistiram filme em alto mar, aqueles filmes. Você pode ter uma imagem da situação, imaginar uma situação. Aqueles homens em alto mar, não tinha como voltar para a terra porque eles estavam bem afastados. Nem a terra eles conseguiam ver, porque a noite era escura e o mar estava agitado. E quando o mar está agitado, a onda sobe e desce e vai. Não tem, assim, uma reta. Ele vai te levando para onde for. E vai te jogando para um lado e te joga para o outro. E sobe e desce. E o vento batendo e as águas entrando no barco. Então ele, no meio do breu, um breu que você não enxerga nada, no meio daquela situação toda, de repente Jesus vem andando por sobre as águas. A situação era tão tenebrosa, tão assustadora, que ninguém enxergava nada. E quando Jesus vinha andando sobre as águas, eles viam vulto, porque o negócio era feio. Irmão, tem situações que está tão tensa na nossa vida que a gente não consegue enxergar a mão de Deus, não consegue ter o alento do Senhor, não consegue sentir a presença do Senhor. Às vezes a pessoa, como algumas pessoas têm falado para mim, eu vou na casa do Senhor, eu adoro, eu louvo, mas eu não sinto nada. A situação da vida da pessoa é tão tenebrosa, é tão tensa, é tão assustadora que ela não sente nada. Os discípulos estavam em alto mar, estavam lutando contra o vento, contra a situação, irmão, contra a natureza. Não tem como lutar. Tem como lutar? Não tem como lutar, irmão. Não tem como lutar. Não tem como o que fazer. Só a única coisa que a gente pode fazer é exercer a autoridade de Jesus Cristo, que Ele delegou para nós. O único jeito para mudar a situação, para mudar o opróbrio, a vergonha, a derrota, a situação tenebrosa, só a autoridade do nome de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus delegou essa autoridade sobre nossas vidas. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum.
Se alguma coisa te picar, nada vai te acontecer. Sabe por quê? Porque eu dou autoridade para você. Em meu nome expulsarão os demônios. Quer dizer, autoridade espiritual. Aqueles discípulos estavam tão apavorados, se esqueceram que Deus, quem deu a ordem foi Jesus. Quem colocou ele naquela situação foi Jesus. Aí você vai dizer, eles estavam em desobediência. Não, eles obedeceram o que Jesus falou. E eles estavam naquela situação, porque Jesus colocou eles naquela situação. Jesus sabia que o vento ia soprar contrário. Jesus sabia que o barco ia encher de água. Jesus sabia de tudo. Por isso que mandou eles entrar no barco e ir para alto mar. Jesus sabe da sua situação. Jesus sabe, porque Ele está olhando, Ele está vendo. Mas tem a hora de Deus agir. O problema é que nós não sabemos esperar com paciência no Senhor. Nós não sabemos esperar porque nós queremos as coisas para ontem. Nós não queremos as coisas no Senhor, nós queremos para ontem. Não, Deus, eu tenho que fazer agora. Manda recado para Jesus, eu tenho que vir agora. O seu amigo está doente, vem agora. E Jesus não veio. Tudo tem a sua hora e seu momento. Tudo tem a hora do Senhor. E ali, Jesus andando sobre as águas, aqueles homens apavorados, aqueles homens em pânico, porque tem situação, irmão, que você entra em pânico, né? Como a irmã estava contando o testemunho do carro. Irmão, é só Deus. Do livramento é só Deus. Porque você não sabe, você está andando com o carro em alta velocidade, você não sabe o que está acontecendo lá na frente, né? Não tem um olho biônico para chegar lá na frente, mas Deus sabe o que está acontecendo lá. Deus sabe. E na hora que você vê que você vê os sinais. Não falei dos sinais do tsunami? Ele dá sinais, dá indício que tem um terremoto em alto mar e vai vir um grande tsunami. Assim as coisas. Ele dá os sinais que está acontecendo. Muitas vezes é no casamento, muitas vezes é na vida do filho, na vida da esposa. É na vida da esposa, é na vida do filho que as coisas acontecem. Aí o que acontece? Quando você vai ver, as coisas já aconteceram. Mas Jesus não me avisou, Jesus está avisando, Jesus está avisando a gente das situações contrárias. Mas tem situação, irmão, que vai pegar a gente de surpresa. Que vai acontecer de surpresa, porque Deus vai permitir, porque Deus quer nos ensinar a sobressair, a depender dEle. E Jesus andando sobre as águas, Pedro, começaram os homens, é um fantasma, a gritar assustado. Irmão, imagina o pânico daquelas pessoas, a gritar. Eu levei um susto agora, mas não cheguei ao ponto de gritar. Gritei? Não. Mas aqueles homens gritavam. Olha o tamanho da situação que estavam. Gritavam apavorados. É fantasma. No meio do escuro, no meio da água, no meio do vento. É fantasma. Que os homens tudo gritando. Irmãos, para o homem gritar apavorado, precisa estar muita coisa, né? Não precisa estar muita coisa. Porque o homem não se assusta com pouca coisa, não. Homem não se abala com pouca coisa, com alguma coisinha, não. Para homem se abalar, precisa estar acontecendo algo assim, terrível. E ali estava acontecendo, a situação era terrível, porque eles estavam vendo que iam morrer naquela situação, que não havia saída. Mas se esqueceram que quem colocou ele naquela situação, meu irmão, foi Jesus. Não porque eles pecaram, não porque eles fizeram alguma coisa errada. Não. Jesus colocou eles naquela situação para mostrar para ele que eles têm autoridade. No nome de Jesus, você tem autoridade de repreender o vento e o mar.
O que nós entendemos de repreender? Repreender, como a criança está fazendo alguma arte, a gente vai lá, não faz isso, menino. Porque se você fizer tal coisa, você pode se machucar. Não é assim? Você chama atenção. Não pode fazer isso. Cuidado. Você tem que estudar. Por que você tem que estudar? Por causa disso. Por que você tem que obedecer? Porque assim. Cuidado para atravessar a rua. Não fica disperso. Toma cuidado. Você repreende. Jesus repreendeu o vento. Repreendeu o vento porque era uma coisa maligna. Uma coisa errada. Amém, irmão? Se vem uma situação dando sinais de tsunami, de destruição de alguma coisa na tua casa, na tua família, em alguém, acorda, repreenda, levanta, não dorme, levanta, está repreendido em nome de Jesus. Isso que veio para roubar minha casa, minha família, a vida dos meus filhos, o meu casamento, está repreendido em nome de Jesus. Sai agora, fora agora em nome de Jesus. Você tem autoridade. Diga assim comigo, eu tenho autoridade, porque o Senhor delegou, em seu nome, expulsarão demônios. Se colocar alguma coisa mortífera na boca, não fará dano algum. Se algo picar você, para destruir, para roubar, para matar, dano nenhum vai acontecer na tua vida. Vai acontecer na minha vida, porque no nome de Jesus eu tenho autoridade. Expulsa a dor, expulsa a enfermidade, expulsa esse caos, expulsa esse vento contrário que veio assolar, fazer você voltar para trás, recuar. Nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançamos pela fé, e nós vamos avançar pela fé, em nome de Jesus. Jesus veio andando sobre as águas e pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, aqueles homens, já pensou um monte de homem gritando? Socorro, 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 vamos imaginar a situação ali, no meio do escuro, no meio da água, batendo, né? Batendo. Vamos dizer, irmão, que a situação estava dando bofetada na cara daqueles homens, para humilhar aqueles homens. Ué, você não é servo de Deus, você não anda com Jesus, não é assim? Você não anda com Jesus e você está nessa situação, olha aí, não é? As águas, quando ela bate forte na gente, joga um balde de água nas suas costas, não arde? Então a água estava assolando o barco, estava batendo no barco, irmão, na vida deles, estava dando bofetadas neles, dando uma surra neles, irmão, era desesperador. Quantas vezes a gente olha para a igreja e fala: Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia das almas, tem misericórdia dessas vidas, Senhor, porque o inimigo está trabalhando de uma tal forma que você vê as coisas, como eu disse, está acontecendo muito rápido. E Jesus está às portas, Ele vai buscar a sua igreja. Jesus está voltando. E uma dos sinais que está aí, onde já se viu a humanidade andar com máscara. Em qualquer lugar que você for, todos andam com máscara. Você vai para a igreja, você anda com máscara. Você vai no mercado, anda com máscara. Você entra no avião, você vai em outro país, em outro lugar. Qualquer lugar que você for dessa terra, todos estão usando máscara, irmão. Olha os sinais das coisas acontecendo. E Jesus andando sobre as águas. E os homens começaram a gritar. E Jesus falou: sou eu. Sou eu. Quando Jesus falou assim, sou eu estou vendo tua dor, eu estou contemplando o teu sofrimento, eu estou vendo você,
há muito tempo eu estou te olhando, lá do monte eu estou te olhando. A palavra de Deus fala assim: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Me levanta os olhos para o monte, de onde veio o socorro. Quer dizer, o Senhor estava no monte olhando. E Jesus estava contemplando aqueles homens. Ele tinha que vir socorrer os homens, sabe por quê? Porque Jesus colocou aqueles homens naquela situação. Irmãos, Jesus nos coloca em situações para nos ensinar, para que venhamos aprender algo. Não porque você está fazendo alguma coisa errada. Né? O vento levanta, a tempestade levanta, e às vezes Jesus nos coloca na tempestade. E aí? Você vai falar: Jesus, cansei, toma minha carteirinha aí, estou pedindo demissão, né? Vai lá no RH lá, passa no RH lá e pede demissão. Pega, tua Bíblia, teu documento, cansei, chega. Tem como fazer isso, irmão? Não tem. Não tem como fazer isso. Você abraçou uma causa, abraçou a fé, e Jesus te colocou nessa situação. Ele vai te tirar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa naquilo que ele prometeu. Se ele falou que vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, ele vai fazer. Eu não sei se ele vai aparecer do nada no meio do mar, no breu que está. Se ele vai trazer um novo caminho na tua vida no meio do deserto. Se ele vai fazer jorrar da pedra água, eu não sei. Sei que Deus tem um milagre, isso eu sei. Porque ele nos colocou aqui porque ele tem um milagre na minha vida, na tua vida, na tua casa. Por isso que eu e você nós estamos de pé, porque nós vamos cantar o hino da vitória. E o que Jesus fala? Sou eu. Ah, é? É o Senhor? E todos ficaram aterrados à vista dele. Ficaram assim. Tem outra passagem que fala que Jesus chama Pedro. Se és tu mesmo, Senhor, manda eu ter contigo. Então vem, Pedro. Vem. Jesus chama para a gente se levantar no meio da tempestade, no vento contrário, na situação mais difícil e tenebrosa de nossas vidas. Deus nos chama para ter vitória. Deus nos coloca em situações para a gente sobressair. E aqueles discípulos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhe falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quer dizer, já estavam desfalecidos, perderam as forças, irmão. Tem coisas que nos faz perder as forças? Tem coisas que nos faz perder as forças, nos suga a nossa força, tira a nossa força, tira nosso ânimo, tira a nossa vontade, tira o vigor, sabe? Vai tirando. E eles estavam desanimados, porque lutaram tanto. E de repente um homem aparece no meio do mar revolto, no meio de tudo escuro, e fala: sou eu, não temas. Quer dizer, não tenha medo, não duvida, creia. Eu sou o Senhor Jesus. Irmão, eles podiam falar: mas Jesus, você não podia vir antes? Não precisava Lázaro morrer? Precisava. Para Deus ressuscitar. Jesus poderia ir antes da tempestade encontrar com eles lá, em alto mar? Que esse era o propósito? Podia, mas Jesus não foi. Foi no meio da tormenta. Foi no meio da tempestade. Foi no meio do caos. E Jesus foi lá e apareceu para eles.
É assim que Jesus faz em nossa vida, irmão. No meio do caos, no meio da tempestade, no meio do breu, no meio da escuridão, no meio que você não vê nada, não vê a terra para trás, não vê o caminho adiante, não vê o lado, não vê terra, nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, você não vê nada. Nada, você não enxerga nada. Aí Jesus aparece para você e mostra o caminho. Tem de bom ânimo, sou eu. Tenha ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo. Foi assim? Deus disse para Josué. Quer dizer, ele estava desanimado. Difícil, irmão. É fácil falar, tem de bom ânimo. Mas tem situações que você olha e fala assim, Senhor, e agora? Josué estava assim. E agora? Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E o Senhor falou assim, eu sou a sua força. Eu sou o seu Deus. Eu estou contigo. Vou te ajudar. Não temas. Esforce-te. Tem de bom ânimo. Levanta, que é longa a sua caminhada. Jesus falou assim, tem de bom ânimo, filho. Sou eu. Acorda. A tempestade já passou porque eu já repreendi. Deus repreendeu, Jesus repreendeu a tempestade. Quer dizer, Deus mandou aquela tempestade parar. Foi uma ordem. Para. Até aqui. Acabou. Ele deu a ordem ao vento e ao mar. Para. Cala-te. Né? Não vem coisas falar na nossa mente, situações que a gente vê, situações que vêm bombardear a nossa mente para nos fazer desanimar. Mas Jesus fala, mostra para nós, para a gente ter bom ânimo, não olhar para o vento contrário, não olhar para a água que se levantou, o mar revolto, mostra que Ele está conosco e nós temos autoridade para repreender isso que veio. E aquilo, Jesus entrou no barco deles e o vento cessou e ficaram atônitos. Ficaram atônitos. Eles viram a multiplicação do peixe, irmão. Eles viram curas, cegos enxergarem, mas ainda não estavam entendendo as coisas, irmão. Eles não entendiam, eles andavam com Jesus, viam o milagre, comia do pão partido, sentava na mesa e não entendiam. E Jesus queria ensinar com eles no meio da tempestade, que era para eles ter autoridade, para eles se levantar, não ficar desanimado, é continuar, porque o Senhor estava com eles, não abandonou. Não é só porque Jesus está lá no monte orando e eles estavam aparentemente sozinhos que Jesus não estava vendo o que estava acontecendo. A tempestade foi até um certo ponto, mas nenhum deles morreram. Amém? Tem o louvor que nós cantamos, sobrevivi? Nenhuma força? Nenhuma peste? Mas eu sobrevivi. Eu alcancei. Desci. Mas levantei. Por quê? Porque o Senhor ensinou, no meio da tempestade, é se levantar. Não é ficar caído nem prostrado, não, meu irmão. Sei que quando a gente usa autoridade, a gente define as coisas na nossa vida. Você vê que a autoridade, humanamente falando, a autoridade vem acadêmica, carismática, especializada, vem do fundador, dos governantes, do proprietário.